campo fosse assim, não tivesse a componente escalar, a partir dessa situação, por exemplo, não tivesse a componente psi, mas tem a componente F não trivial. Obrigado, tchau, companheiro. Tchau. Tivesse a componente F não trivial. Então, nesse caso aqui, se eu faço uma transformação em cima, aqui, ΔA continua sendo zero. Então, essa componente fica invariante. Δψ vai depender do A, mas o A é zero. Mas o F é não zero. Então, Δψ fica diferente de zero. E o ΔF também é zero. Então, se eu tiver, por exemplo, né, um F aqui, vamos dar esse exemplo, basta que se o F for constante ou não, eu já gero psi. Então, vocês observam o seguinte, uma configuração que tem A igual a zero, psi igual a zero e F diferente de zero, ela não é invariante de supersimetria. Qualquer transformação de supersimetria vai gerar um psi. Então, esse cara modifica. Ele vai ter A continua sendo zero, e o ΔA é zero. Então, não muda, zero mais zero. Mas o Δψ não é trivial por causa do F. E o ΔF é zero. Essa componente não muda, esse valor não muda, mas aparece um psi. Não é novidade, porque quando a gente introduziu o F, a gente introduziu um pouco essa visão. Se eu tiver uma configuração a partir dela, fizer uma transformação de supersimetria, eu posso gerar uma configuração não trivial de psis, que a gente vai querer interpretar como os termos de Gauss. Essa é a ideia. Mas eu estou só querendo dizer que uma configuração desse tipo, então, ela não é um vetor que mantém a supersimetria. Uma configuração desse tipo, ela não é supersimetria. Claro, eu vou partir daqui para outra coisa, mas ela não é supersimétrica. A mesma coisa se o A fosse diferente de zero. Se eu pegasse todos os escalares diferentes de zero. E fizer uma transformação de supersimetria aqui, então ΔA continua zero, porque o psi é zero. Então ΔA muda. Então, essa configuração vai nela mesma. O Δψ é diferente, vai variar, do F. E o ΔF continua sendo zero. Então, esse cara aqui, de qualquer maneira, ele pula, ele aparece por causa do F. Então, qualquer configuração de campos que tenha F diferente de zero, não viola a supersimetria. Viola, que eu digo, ela não é uma configuração supersimétrica, não é um vetor que fica invariante com supersimetria. Ao passo que se eu pegar um vetor aqui constante, esse vetor fica invariante com supersimetria. Então, a moral de tudo isso que eu queria chamar a atenção para vocês é que o papel do campo escalar, se a gente tivesse só um campo escalar na mão, partindo só desse campo escalar, e no setor que tivesse nem psi nem F, a gente consegue, com transformações de supersimetria, criar o término e criar o campo auxiliar a partir do campo A. Esse campo que tiver por não constante, vou pegar um campo A de X, um escalar não constante, por transformações sucessivas de supersimetria, que eu vou gerar outros múltiplos, certo? Então, esse é um fato interessante. A partir do escalar, eu consigo construir um múltiplo supersimétrico. No fundo, o que está acontecendo é isso. Pega um vetor, joga rotações em cima desse vetor, você vai gerando outros vetores. Então, a transformação de supersimetria ela é implementada de uma forma irredutível nesse espaço. Então, qualquer vetor resistível é um vetor cíclico. Ele gera todos os vetores, todos os múltiplos da representação. Então, a gente está em tempo. Eu quero só reafirmar com vocês, então, a ideia de que essa configuração aqui, essa reunião desses três campos forma uma representação irredutível da supersimetria P igual a 1, P igual a 3, certo? Então, nosso próximo passo agora é chegar numa ação, uma densidade lagrangiana, a partir desses campos aí. A gente já tinha visto que, estando em três dimensões, falando de um campo escalar, de um campo estritorial, desse campo que a gente já viu que tem dimensão canônica, 3 meios, portanto, é um campo que só pode, um lagrangiano cinético só pode ser escalar, a gente já tinha feito essa proposta. Propôs um lagrangiano cinético que fosse um meio, né, lagrangiano, ainda sem máximo, lagrangiano de primórdio ao quadrado,
aqui, um lagrangiano de Majorana. Lembre-se, né, vocês não estão muito acostumados, a gente não está muito acostumado a trabalhar com espinhos de Majorana, mas a gente já está acostumado aqui no curso, a gente já está com a visão do espinhor de Majorana, faz o papel de um campo real. Ele simula, né, ele é a contrapartida espinorial do escalar real. Então, aqui entra o fator meio. Se fosse campo de Dirac, a gente coloca assim, mas aqui entra o fator meio por causa da relação de Majorana. Estão lembrados que a relação, quer dizer, a gente sabe que o conjugado de carga é C barrado transposto. Então, a gente tinha mostrado em geral que o C barrado, se C barrado é menos C transposto, C é menos 1. Então, no caso do instruidor de Majorana, se C é psi, instruidor de Majorana, C barrado também, né? Se transposto, C é menos 1. Então, esse termo aqui, no caso de Majorana, né, esse C barrado é fictício. Na verdade, o que eu tenho é menos C transposto, C é menos 1, posso botar esse I aqui, né? C é menos 1. Gama I, Si. Então, na verdade, eu tenho Si só, né? Na verdade, eu não tenho o complexo conjugado não está aqui. Isso aqui, na verdade, eu posso colocar desse modo, então, Si alfa e menos I, Si alfa, C é menos 1. Gama I, alfa beta, DI, Si beta. Então, como esse cara aqui aparece sempre alfa e beta, né? A combinação é real, eu tenho que colocar o fator meio, porque na hora de gerar as equações de campo, quando eu vou fazer o princípio variacional, eu vou estar fazendo duas vezes a mesma coisa. Se fosse Dirac, não, tem sempre o barrado, tem sempre o complexo conjugado aqui. Aí eu não boto para é a mesma convenção do Klein-Gordon complexo com o Klein-Gordon real. Aqui eu botei meio, esse Klein-Gordon é real. Se esse Klein-Gordon fosse complexo, a gente não coloca isso. Certo? Então, os pilotos de Majorana, a normalização do termo cinético do fêmeo de Majorana, a gente coloca esse fator meio, porque esse Si barrado é fictício. Na verdade, ele não tem nenhum complexo conjugado aqui por causa dessa relação. A relação é direta com o campo de carga, certo? Só essa observação desse fator aqui. Então, isso aqui é um candidato normal a lagrangiano cinético. Vamos agora pensar no lagrangiano que simularia o efeito de massa. Vamos supor, nada impede de um campo de Majorana ter massa. Um campo de Majorana pode ser macio, porque não pode ser macio de campo de Dirac. A Majorana pode ser macio, não tem problema nenhum. Inclusive, a massa de Majorana é uma massa interessante, né? O termo de Majorana macio é interessante porque ele não exclui a espiralidade. A gente quer o termo de Dirac, tem um Si barrado Si, falando de 4 dimensões, tá? A gente, quando decompõe o termo de Dirac, ele vai pegar o left barrado com o right. E o right barrado com o left. Então ele mistura as duas espiralidades. No caso de Majorana, se esse férmio é um férmio de Majorana, na verdade a gente sabe que tem essa relação aqui, já peguei o nosso curso elétrico, né? Se eu pegar o conjugado de carga, o férmio, né? Isso aqui é uma coisa que se sei lá, né? Tem essa relação aqui. Isso é geral, qualquer espinor de 4 dimensões satisfaz essa relação. Se agora o espinor for Majorana, então o psi C igual a psi. Então essa relação me diz que o psi C barrado, psi left vai C, não psi right. Então a gente teria essa relação aqui, ou essa relação aqui. Tá? Pegar o psi right, na férmea, agora sim, agora é Majorana. O psi right conjugado de carga, né, que é C, vai o conjugado de carga dele, que é o próprio psi left.
Então, dessa relação aqui, a gente sobe. Então, isso aqui é geral, isso aqui é só para maiorar. Então, a gente, na verdade, está mostrando que, por exemplo, né, trabalhar só esse termo, tirar o transposto disso aqui. Então, se a gente tira o transposto dessa relação aqui, a gente vai ter o silate barra C transposto, que é menos C, igual a silete transposto. Então, por exemplo, esse termo aqui, ele fica menos silete transposto. Então, para o ferro de Majorana, o termo de massa, né, ele está misturando isso aqui, ele está misturando, não está misturando a realidade. A realidade está no mesmo tempo. Porque a relação de Majorana diz que esse cara aqui, na verdade, barra dele está ligada ao leve. Ao leve está menos na matriz de configuração do carro. Então, o espilor de Majorana, ferro de Majorana, claro que ele pode ter uma massa. E a mesma coisa acontece aqui. Eu posso colocar isso tudo aqui em função do light. Ou eu posso colocar tudo isso aqui em função do LED. Isso aqui é esse LED. Barrado. C é menos 1. Esse LED. Barrado. Então, essa relação aqui mostra que a partir da componente LED, se eu só conheço a componente LED do ferro de Majorana, eu consigo construir a massa dele sem problema. Bom, parece. Então a gente pode, não é incompatível pensar em um termo de massa com ferro de Majorana. Então, obviamente, aqui, a primeira coisa que eu pensaria, termo de massa do setor ferroviário, algo que pudesse ser desse tipo, né? M se barrado si. E daria o termo de massa naturalmente. Mas agora, como é que eu vou pensar, claro, será que eu poderia chegar aqui e fazer, jogar alguma coisa como sendo protagonista, né? A mesma coisa, esse termo aqui é Majorana. Então, esse si barrado aqui é o si transposto, seria menos 1. Então, na verdade, esse barrado aqui é o próprio si. Então, é natural botar aqui o termo meio. Menos meio de M, si barrado si. Esse é um bom candidato. Termo de Majorana. Termo de Dirac é isso aqui, menos M se barrado de si. Majorana não tem diferença, a gente está colocando meio por causa dessa relação. Na verdade, esse termo aqui é a menos de um sinal, esse termo aqui é C transposto, C é menos 1. Na verdade, eu tenho si de si. Agora, vamos pensar o que a supersimetria vai me dizer sobre o termo de massa no setor escalar. A gente aqui colocou um termo cinético. Esse aí, vamos dizer, é o termo cinético do F, é um termo cinético sem dinâmica. Então, isso lembra que caracterizado tanto F como um campo auxiliar. Mas agora eu preciso introduzir, trouxe esse parâmetro de massa para cá. Óbvio, né? A primeira coisa que eu pensaria era pensar em algo desse tipo do campo escalar. Pensar em algo desse tipo. Mas aí eu estou com um problema na hora do campo F. Termo de massa, esse termo aqui, já é um termo tipo massa. Porque não tem derivado. Geralmente, um termo de massa é um termo quadrático no campo como um parâmetro de massa. Seria, óbvio, o termo de massa do campo F seria FF vezes certo parâmetro aqui que eu poderia chamar de, sei lá, de psi, com dimensão de massa. Isso seria, mas aquilo lá já é o termo cinético. Esse termo aqui tem dimensão 3 meios, 3 meios. Esse parâmetro aqui é adimensional. Então, não consigo introduzir um termo de massa para F. Questões simplesmente dimensionais. Agora, se eu quero ter um termo que seja supersimétrico, eu tenho que colocar o F nessa expressão, porque aquela expressão lá nunca vai ser supersimétrica. E se eu variar psi, variar A, eu vou gerar F. E da onde que esse F vai poder cancelar? Então eu preciso introduzir um termo F em termo de massa. Então o único expediente que eu posso ter para poder gerar um termo que envolva massa com F seria pensar na seguinte situação. F tem dimensão de massa 3 vezes. A
tem dimensão de massa a meio. Então, esse objeto aqui tem dimensão de massa ao quadrado. O que está me faltando para eu ter um tempo típico de um lagrangiano em 3 dimensões? Está me faltando parâmetro de massa. Então, eu precisaria colocar aqui alguma coisa que tivesse dimensão de massa, que é a dimensão 3. A massa, 3 leitos por meio da 2, mais um 3, que leva para o 3 ritmo, né, para o tipo de massa. Então, o argumento é simples. Eu não posso colocar diretamente o termo de massa para escalar. Eu tenho que fazer um efeito de mix desses dois campos. A proposta, então, para esse aqui, seria fazer o seguinte: esse termo seria um termo misto de F com A. Portanto, não vai precisar de fator meio. E aqui eu boto um parâmetro de massa. Sei lá, eu posso botar um Mi AF. Seria a proposta de um termo de massa. Tá claro para vocês? O argumento é simples. Precisa saber sobre a simetria, precisa saber só as dimensões. Beleza. O que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que se eu usar, então, como se eu tivesse o modelo livre, não tem interação, não estou preocupado com interação. Então, o que esse modelo está escrevendo? Vamos tirar as equações de Euler-Lagrange. Tira a equação de Euler-Lagrange para A, então me dá meio cancelado, vai ficar menos, então lagrangiano A. É o primeiro termo. Depois aqui não tem A, aqui não tem A, o próximo termo com A é esse aqui, é o menos. E F igual a zero. Então, a equação de campo de Euler-Lagrange para A se acopla com F. E se eu pego a equação de Euler-Lagrange para F, eu vou ter F menos IA igual a zero. Então, a equação de Euler-Lagrange, ela me diz que justamente esse campo é um campo auxiliar, porque ele é determinado pelo campo A. O campo A tem dinâmica, é uma função de Green. É uma coisa que é causal no tempo, mas o campo F não. O campo F, na verdade, é uma medida do campo A. Então, eu jogo isso aqui nessa equação aqui. Então, nós vamos ter menos da lagrangiana de A, menos, né? Menos da lagrangiana, menos Mi2 A igual a zero. Ou seja, da lagrangiana mais Mi2 igual a zero. Então, agora eu vejo diante da equação que vai igual. Então, claro, isso aqui tem menos K2, o polozinho está aqui, ó, K2 igual a K2. Então, eu estou falando de um campo escalar massivo. Então, qual é o papel? Qual tem sido? Justamente por isso que se chama auxiliar. Qual é o papel desse campo auxiliar? Ele é auxiliar no sentido que, na verdade, ele, a esse ponto, ele é simplesmente um disfarce da massa do campo A. E, dessa forma, ele pode ser eliminado pela sua equação de campo e reconduzido aqui para mostrar que, na verdade, eu estou falando de um campo escalar massivo. F simplesmente é um portador da massa que é atribuída pelo campo A. Das discussões passadas, nós lembramos que nós estamos diante de uma supersimetria. A supersimetria, ela é uma supersimetria espectral, ou seja, região hamiltoniana com variantes. E é isso. A gente quer construir, né, de uma maneira que isso acontece. A gente quer construir uma teoria, um modelo que tem variância no lagrangiano, na ação, não importa, mas que eu quero ter uma densidade de energia que é invariante. Portanto, eu devo ter degenerescência em massa. Então, por eu querer que a supersimetria seja uma simetria do espectro, eu vou impor esse parâmetro aqui, então que a massa do ferro está aqui. Se eu pego a equação de Dirac, todo mundo já sabe esse exercício, libero a equação de Dirac, vai dar Lagrangiano mais M2 igual a zero. Então eu quero que as massas coincidam, eu quero falar de um férmio e de um escalar degenerados. Então, a supersimetria, como eu agora descobri, né, que o papel desse termo aqui é gerar massa do campo A, a supersimetria está me impondo que o M seja igual a 1. Então, na verdade, o lagrangiano de massa, depois dessa discussão, pessoal, tudo isso a gente pode ignorar. Se eu quiser chegar aqui e lançar o conceito de supercampo, a gente simplesmente vai mexer com o supercampo, a gente vai mexer com caixas pretas, sem saber. É uma coisa, você é usuário de um software, né?
Se der pau, aí você vai querer saber o que está lá dentro, porque ele está dando pau. É a mesma coisa aqui. Um supercampo são as caixas pretas, são os softwares prontos para supersimetria. Você usa para cá, para lá e para cá. Eu estou tentando fazer a construção com vocês para trabalhar ao máximo o conceito de simetria. Então, toda essa discussão vai ficar viabilizada de uma forma muito sistemática e cega, completamente cega, quando a gente construir o supercampo. Mas eu acho que fica muito artificial. O cara manipular supercampo sem saber o que está jogando. Quer dizer, tudo que a gente está jogando quando faz supercampo é essa discussão. A gente está abreviando essa discussão, mas eu acho que é importante que a gente está um pouco mexendo com a formulação, como construir um modelo com uma simetria que eu quero que tenha certas características. Essa discussão é universal, independente da supersimetria. Então, estamos usando o caso da supersimetria, que é mais rica porque mistura férreos com ossos. Mas a questão do formular lagrangiano, do supersimetria, ela não é tão assim, tão cozinha como a gente está fazendo aqui, não. Ela é mais enlatada, ela é a parte, a prateleira do supermercado leva para casa semi-pronto. Supermercado é comida semi-pronta. Mas, você tem que saber uma hora para saber cozinhar. Se você tiver um máquina, eu penso que o supercampo é a fase do supermercado. Voltar às origens, né? Aí o que a gente está fazendo aqui lá na loja, fazer o legume, fazer o caldinho, tudo está sendo feito. Depois a gente pode passar para a fase do estudo do semi-pronto, tá bom? Muito bem, então é isso que a gente está fazendo aqui. Então me põe que as massas sejam iguais, tudo questão de supersimetria, e aí o nosso lagrangiano de massa vai ser menos 1,5 de M si barrado si menos M a M. Quem fez o curso do semestre passado, você lembra lá no início do curso do semestre passado, eu dei um exemplo para vocês trabalharem, que era misturando campos escalares. Na verdade, eu dei, esse exemplo aqui para vocês fazerem esse semestre passado, como um exercício de tirar funções de campos mistos. E aqui, claro, se eu mantenho o campo A e o campo E, eu vou ter um propagador, eu vou ter dois tipos de vou ter uma função de grid de A com A, vou ter uma função de grid de A com F, eu vou ter uma F e vou ter uma função de grid de F com F. Então, quem fez o exercício semestre passado vai lembrar que deve ter obtido alguma coisa. Você esquece os Is, né? 1 sobre K2 menos M2. Aqui esse propagador dá 1 sobre K2 menos M2. E esse propagador aqui dá K2 sobre K2 menos M2. Então tá, no limite de massa zero, isso aqui vira 1, essa função de grid é simplesmente o delta de tirar. No espaço das configurações, esse propagador aqui também depende de massa, porque se não houver massa, eu não tenho termo de AF, então eu não tenho termo cruzado, e aí eu tenho o propagador de A com A nos computadores. Então isso aqui seria o que eu quiser em retomar aquele exercício, para ver que esse exemplo aqui, esse exercício aqui permite que a gente calcule esse propagador. E claro, o propagador do TF é o famoso aí, é uma DDI mais N sobre uma DDI. Tá bom. Então a gente, deixa eu olhar aqui. Então a gente produziu massa. Então isso aí é um termo de. É o primeiro termo assim, de estudo de corpo. Agora a pergunta é: e se eu quisesse introduzir interações? Foi 3 dimensões. Vou lembrar disso lá no curso passado também. A gente trabalhou a questão da renormalizabilidade. Então se nós tivermos em 3 dimensões, quais são as interações renormalizáveis em 3 dimensões? Em 3 dimensões nós sabemos, claro, que nós temos, além de, vamos esquecer as interações de gate, porque nós estamos só trabalhando com um modelo que só tem campos que sejam campos de matéria, objetos de 0, objetos de 1. Então as possíveis interações renormalizáveis em 3 dimensões, super renormalizáveis e renormalizáveis, são a interação, temos interação A3, temos interação A4, teoria F3, teoria F4, modelo F3, modelo F4 e modelo F6. Vamos colocar desse modo. Então, em 3 dimensões, se vocês lembrarem lá no curso passado, a gente fez a expressão do Power Count e a gente via que uma teoria, um modelo de escalares em alta interação, ele em 3 dimensões era renormalizável se eu considerasse interações aqui assim. Em 4 dimensões eu tenho que parar em 3 dimensões, eu posso ver até. Todas as interações que a gente encontrou foram as interações do tipo Yukawa,
Tipo assim, férmio, escalar, essa aqui era super renormalizável, e férmio, escalar ao quadrado. Então essas eram as alterações que a gente chama de renormalizável. Lembrando por quê, né? O campo escalar em 3 dimensões tem dimensão de massa. Então esse termo aqui, ele é a dimensão de massa ao côncavo. Então a constante de acoplamento que entrasse aqui, ela é adimensional. Portanto, é uma interação renormalizável por power count. Esse aqui dá potência 2. Então eu posso colocar uma constante de acoplamento aqui com dimensão de massa. Portanto, super renormalizável. E aqui uma constante de acoplamento com dimensão de massa 3 meios. Portanto, super renormalizável. Aqui é a mesma coisa. Férmio com férmio. 1, 2. Aqui meio ao quadrado 1. Então isso aqui tem dimensão de massa terceira. Então isso aqui pede uma constante de acoplamento sem dimensão. Então é um acoplamento renormalizado, power count, e aqui é uma interação super renormalizável, porque isso aqui faz 2, por meio dá 5 meios, eu tenho que completar com o parâmetro de dimensão dele. Então, essas interações aqui são as interações renormalizáveis ou super renormalizáveis em 3 dimensões. Então a nossa ideia seria propor aqui termos de interação desse tipo aí. Então, sabe que a gente poderia pensar assim, em termo de interação, vamos pensar no termo cúbico de interação. Então, eu vou querer pegar termos que são cúbicos no chão. Claro que eu não posso encontrar agora. Não, mas eu mostrei. A gente está construindo e agora a gente vai querer ver se esse termo é invariante de simetrias. A gente está só ainda fazendo assim, a proposta de possíveis variantes para depois chegar em variância. Certo? Uma coisa que eu vi, né, é que, independentemente de pôr a invariante, nós estamos colocando essas massas iguais só por uma questão de espectro, de degenerescência. A gente está fazendo impondo uma simetria que a gente quer que seja a simetria do espectro. Então a gente quer que a simetria seja uma simetria com degenerescência e massa. Como os parceiros, nesse caso, não são de mesma natureza, são parceiros bosônicos e fermiônicos, o que a gente está falando no fundo é que a gente tem um modelo de ferros e bósons que são degenerados, né? Desde que essa situação não seja realística, claro, depois a gente tem que implementar mecanismos de violação da simetria para poder explicar a massa de ferro e a massa do bóson. A gente está fazendo a situação de simetria exata, claro? Bom, então, o termo cúbico aqui, a gente já entendeu. Eu tenho que colocar termos de interação de terceira potência nos campos. Então, claro, eu vou poder pegar si barrado, si com A. Essa interação tipo tal eu posso pegar. Essa interação tem 3 campos. Esse aqui tem dimensão 2. Esse aqui tem dimensão, as coisas aqui juntos tem dimensão 2, meio. Então eu boto aqui uma constante de acoplamento. Vamos dizer aqui uma constante de acoplamento G. Com dimensão de massa. A meio. Si barrado, si é o primeiro acoplamento. Agora, eu tenho que ter esse acoplamento aqui. Eu não poderia, por exemplo, esse acoplamento aqui, si barrado, si F, ele já extrapolaria. Por quê? Esses dois aqui têm dimensão 2, porque cada um tem dimensão de massa. Esse tem dimensão 3 meios. Então isso aqui já daria dimensão 7 meios. Os 7 meios, eu já precisava colocar aqui uma constante de acoplamento com dimensão menos meio. Portanto, uma constante de acoplamento com dimensão negativa de massa. Então, essa interação aqui é não renormalizável. Então, eu estou excluindo essa interação por ela ser não renormalizável em 3 dimensões. Eu quero só pegar as interações que garantam a renormalizabilidade. Então, esse termo está escrito. Eu só posso acoplar o si barrado e o si com. Agora, será que eu posso acoplar o F com o A? Claro, eu poderia pegar F3, mas aí pior ainda. Esse cara aqui tem dimensão 3 meios, então esse cara aqui tem dimensão 9 meios. Então eu vou ter que colocar aqui uma constante de acoplamento com dimensão de menos 4 meios, né? Menos 3 meios.
Então, completamente não normalizado. Então, o único jeito de eu introduzir uma interação pública aqui seria pegar alguma coisa, né, só botar com gelinha, que fosse do tipo aquele cara de dimensão de massa. Então, eu teria que pegar aqui alguma coisa que poderia ser do tipo F ao quadrado. Que é massa meio, né? Bom, então, esse A ao quadrado aqui, cada A tem dimensão meio. Então, esse aqui tem dimensão meio. Isso aqui tem dimensão 3 meios. Então, isso aqui faz dimensão 5 meios e dá a dimensão meio que eu preciso aqui. Então, eu poderia introduzir essas duas categorias de interação, não interações públicas. Né? Se só pode interagir com o A diretamente e o F só pode interagir com o A. Claro que o Si acaba interagindo com o F, porque eu tenho propagador cruzado. Eu tenho esse vértice, Si barrado, Si A. Esse vértice aqui eu tenho F A A. Então, eu posso. Eu tenho um propagador de a interação de F com C. Eu tenho um propagador de A com A. Como eu tenho também um propagador de A com F. Então, na verdade, se interage diretamente com o F, esse propagador aqui. Então, isso é o que eu posso pensar. Eu quero construir uma. E aí a gente vê o seguinte: qual é o papel desse pedaço? Quando eu faço isso, vamos reconsultar as equações de campo. Vamos tirar a equação de campo do F. Então, fica F menos MA. Vou botar isso aqui para o funcionamento também, que a gente geralmente faz. P menos B. Interação a gente bota no funcionamento, né? Informação. E aí, menos G' ao quadrado. Ó, zero. Então, meu campo F agora, ele é mais do que só a massa. Ele está gerando esse termo aqui. Mas quem está no lagrangiano é F ao quadrado. Então, se eu substituo, como F é um campo meramente algébrico, eu posso chegar e substituir ele no lagrangiano. Ele não tem dinâmica, vai dar mil não localidades. Né? Então eu vou lá substituir ele no lagrangiano. Então aquele termo lá de F ao quadrado, ele vai gerar um termo que a gente já sabia, que é o termo de massa. Quando eu elevar ao quadrado, é o M2 a 2. Vai gerar um termo que vai ser G' ao quadrado a 4. Que vai gerar um termo que vai ser, né, MG' a 3. Então, esse termo aqui, ele está fazendo aquilo que nós queríamos. Ele gera uma interação a 3 e gera uma interação a 4. Certo? Então, esse termo aqui, pelo campo escalar está claro ao campo auxiliar, via equação de campo, eu vejo que, na verdade, o papel então, desse termo aqui do campo escalar é proporcionar essas autointerações do campo lá. Está claro com vocês? Então, é um acoplamento super normalizado. Ele tem dimensão de massa meio, e aqui tem dimensão de massa meio. Quando eu coloco no lagrangiano substituindo, esse cara aqui, ó, tem dimensão de massa a 3 meios, esse cara aqui tem dimensão de massa meio, então da massa ao quadrado, vezes massa ao cubo. Tem a dimensão correta de lagrangiano, e aí fica explícito esse pedaço aqui é a mesma coisa. Esse cara tem dimensão de massa 2, esse cara tem dimensão ao quadrado de massa 1 com massa 3. Então o acoplamento Φ4, o acoplamento escalar a quarta coordenada em 3 dimensões, aparece como uma constante de acoplamento com a dimensão correta, que é um acoplamento super normalizado em 3 dimensões. Então, foi o papel desse termo aí. Então, o que a gente está vendo é que o campo escalar, ele não assume, vamos dizer assim, o papel principal no lagrangiano. Ele tem sempre o F auxiliando ele a promover as interações, gerar massa. Não é que o F gere massa, eu não estou gerando massa, eu já parto de uma descrição com massa. Mas o F, ele é como se fosse o portador da massa do ar. E ao mesmo tempo das auto-interações. A descrição com o F, ela me dá acoplamentos de menor potência. A descrição sem o F, quando esse termo sai de cena pela equação de campo, eu estou gerando os acoplamentos A3 e A4. Certo?
Então eu não completei a minha lista porque eu já estou. Oi, falei, vai. Trabalho com educação do movimento. O jovem, ele está guiado na área do movimento. Depende do tipo de campo que você tem. Você pega o campo de Coinbox, né? Joga ele no lagrangiano, claro que você não pode fazer isso, porque você estaria trazendo, na verdade, vamos dizer, se você tivesse que isso aqui fosse igual um J, sei lá. Se você quiser eliminar o campo em função de alguma coisa, você vai estar trazendo para o lagrangiano uma função de green, que é o objeto não local. Então, quando você substitui no lagrangiano um campo que é eliminado pelas equações de Euler-Lagrange, você, se tiver propagação para esse campo, no fundo você vai substituir ele pelo inverso da função de green dele, que é uma coisa não local. Isso aqui pressupõe uma integral, isso aqui é o 1 sobre delta de x menos y. Você vai ter essa função de green é não local, é o g de x menos y. Agora, se o campo é auxiliar, não, porque você mostra que F, ali como nós vimos, F é NA mais G' ao quadrado. Então isso aqui é uma coisa plenamente local, é tudo no ponto X, eu não tenho função de green ali, é tudo no X. Então eu posso substituir o lagrangiano sem nenhum dano. Outra maneira de você ver isso, que a gente pensa no integral de caminho, quando a gente está fazendo passo íntegro, né? Se a gente tem um campo auxiliar, a gente está fazendo, só lembrar aqui. A gente está integrando o define, né? Tem aqui a ação. Então, se eu pegar um termo aqui que é F2 e um termo aqui que é integral de relação que eu não estou colocando, NA. NAF. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui o seguinte: F mais NA quadrado sobre 2 menos 1 meio de N2, 4 sobre 2, bota meio. Esse que eu tenho. Se o povo tivesse isso aqui, estivesse usando, só rapidinho. Estou integrando, tem um modelo especial. Eu estou integrando em A, estou integrando em Si, estou integrando em F, integral da minha ação. Estou percebendo. Quem é essa ação? Integral de V4x. Vamos botar os termos que nos... Esquece a integral, não vou colocar. Os termos que nos interessam. 1 meio de F2 menos NF. Vamos pegar só os termos em F. Tem tudo aí. Mas o que me interessa, vamos dizer, os termos aí, vou pegar esse aqui também. Tudo que tem F. Então eu posso pegar, esquecer esse termo aqui todo, e pode escrever isso aqui como sendo meio de F menos NA menos G'(A2) ao quadrado. Então tá, meio de N quadrado, esse aqui dá menos 2 que cancela esse aqui dá menos 2 que cancela, e claro, agora mais, menos, né, 1 meio de N2A2 menos 1 meio de G' ao quadrado a 4. Aí tem que diminuir também esse tempo que vai aparecer aqui, que é o G' a quadrado. Bom, vai aparecer os termos aqui agora limpos em A. Só isso que eu quero dizer. Como essa integral aqui é gaussiana, eu posso fazer integral em F. Então, em F é meramente gaussiana, vai me dar simplesmente uma mudança na constante de normalização aqui. E aí o que eu faço quando eu elimino o campo auxiliar, na verdade? O que significa substituir o campo no lagrangiano pelas suas equações de movimento? Significa simplesmente que eu estou integrando a gaussiana de um cara que é meramente algébrico. Então, se o campo é meramente algébrico, você simplesmente está fazendo a integral dele na integral de caminho, fazendo a gaussiana dele. Ele é quadrático. Então você tem exatamente a gaussiana. Então você integra e bota um N em só isso. Na prática, você não precisa fazer nada disso. Na prática, você substitui direto no lagrangiano. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que quando o campo aparece simplesmente algebricamente no lagrangiano, ele é quadrático, né? Não tem nenhum termo em F3 nem em F4. Simplesmente o trabalho, não precisa nem pensar em gaussiana. Pega a equação de campo do campo e a equação de movimento do campo substitui no lagrangiano. Certo? Então é isso. É porque, no fundo, o que eu fiz foi completar o quadrado na gaussiana. Só isso que eu fiz. Então, é legítimo fazer isso. Tá? Foi falar. Esse campo auxiliar, esse pode ser colocado, quer dizer, o problema dele é que ele não tenha, ele seja algébrico, né? Mas ele pode ter na figura linear, Pode ter um campo, você pode fazer um modelo
com um campo auxiliar de natureza fermiônica. A supergravidade tem campos escalares fermiônicos auxiliares. Então, muitas vezes os campos auxiliares não podem fazer um papel mais interessante do que o Ghost? Pode. Ele, na verdade, não é Ghost. Não sei, mas digamos, o Ghost, o que é o papel do Ghost? Ele balancear aquele outro campo. Por exemplo, que é o que viu o seminário do professor Modelo, na quarta-feira, né? Ele falou do modelo do Nambu-Iona Mazini, por exemplo. Então, pronto, se você tiver algum, só fazendo um parênteses, já vou dar um pouco. Pronto, se vocês pegarem um modelo, pegar uma teoria, uma parte do seminário aqui. Suponha que ele pegasse um modelo lagrangiano só com um campo fermiônico. Então, si barrado, I, gama I, I, menos M. E aí aqui a gente colocasse uma interação desse tipo, né? G, por exemplo, si barrado, si ao quadrado. Não é só essa interação. Então tem uma interação quântica nos términos, que é uma interação não normalizada. Um expediente que pode se usar aí é se introduzir um campo auxiliar. O que se faz? Você pega esse lagrangiano aqui. Você introduzir um campo auxiliar? Sim. Não tem dinâmica? Não. Mas ele se acopla com o bilinear fermiônico. Então eu eliminei o acoplamento quártico no teste. Tá aqui. Se eu usar, agora, eu posso usar essa discussão aqui. Isso aqui é só completar o quadrado na gaussiana, ou seja, usa as equações de campo. Quem é sigma? Equação de campo dá sigma menos G si barrado si igual a zero. Então, quem que é sigma? Sigma é G si barrado si. Deixa isso aqui que eu vou precisar. Então, vem para cá. Então, sigma é G si barrado si. Então, se eu agora estou legitimado a substituir o resultado dessa equação de campo no lagrangiano, porque no fundo eu estou completando o quadrado da gaussiana. Então, vai ficar 1 meio de G2 si barrado si ao quadrado menos G sigma, que é G si barrado si barrado si. Então fica 1 meio menos isso aqui, vai ficar no final do tirar menos meio de G2 si barrado si ao quadrado. Então, se eu, na verdade, eu gerei aqui um G2, então é só botar aqui um raiz quadrada de G, né? E como eu vou gerar aqui 1 meio, é só botar aqui um raiz de 2. Então é só a gente modificar isso aqui, colocando aqui nessa interação, em vez de botar G, bota a raiz de 2G. E faz o cálculo e a gente ganha isso aqui. Então, quer dizer, na verdade, qual é o papel do campo sigma? Simplesmente o papel do campo sigma é mascarar essa interação quântica no esfera. Então, a gente pode, num modelo que tem uma interação quântica de férmions, por exemplo, introduzir um campo escalar. Claro, esse campo escalar aqui já não é mais, ele não é bosônico, ele é bosônico, mas ele não é dado por um campo escalar, ele na verdade é um bilinear fermiônico. Esse campo escalar desse modelinho aqui de Nambu-Iona Mazini, ele pode ser escrito desse modo, é basicamente observado. Então, é uma formulação que você pode usar, às vezes você usa um campo escalar para mascarar certos acoplamentos. E aí você pode fazer alguns desenvolvimentos de uma maneira mais simples e depois lembrar que isso aqui. Mas a essência do modelo não está perdida. Se eu botei esse sigma, muito bom, desapareceu a interação não renormalizada. Não, você não vai tornar uma interação renormalizada só porque você colocou uma coisa ao quadrado, né? Mas você simplesmente diluiu o problema numa forma de um outro campo. Esse campo aqui é um campo auxiliar. Ele está, na verdade, substituindo essa interação. Então, o campo auxiliar você pode fazer, ele é auxiliar, você pode fazer muitas coisas com ele, né? Nem sempre. O que é importante, sobretudo na supersimetria, que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, que é uma questão muito importante em supersimetria, foi uma questão muito importante, sobretudo na década de 70, metade da década de 80, a busca de campos auxiliares. Na verdade, a importância do campo auxiliar na supersimetria é a gente conseguir formular um modelo supersimétrico
em que eu consiga fechar uma álgebra de supersimetria de uma maneira simples, porque se eu não tivesse esse campo auxiliar, para fechar essa álgebra, eu deixei isso como exercício para vocês. Esqueçam o campo F, façam a supersimetria assim e vejam o que vocês têm que fazer para poder gerar as translações. A supersimetria fica mais restrita, ela fica on-shell, ou seja, você só vê aquela simetria se você estiver na camada de massa. Ou seja, as duas funções de off-shell, elas não vão revelar aquela simetria. Então a importância, por quê? Porque aquela simetria, ela precisa, para ser vista, que as equações de movimento sejam satisfeitas. Mas não é isso que a gente quer numa teoria quântica. Numa teoria quântica, a gente quer ver a simetria para campos fora da camada de massa, campos que são flutuações mais malucas que elas sejam. Então a gente precisa realizar a supersimetria sem a ingestão das equações de movimento. E aí, o que eu preciso para fechar um problema de supersimetria é conhecer o conjunto de campos auxiliares. Nem sempre essa tarefa foi fácil. Então, existem muitos modelos supersimétricos que ainda não têm um conjunto de campos auxiliares completamente encontrados. Eu tinha falado para vocês na aula anterior, se vocês forem olhar a literatura da supersimetria e da supergravidade da década de 70 e 80, vocês vão ver muitos trabalhos physical review. Deu até physical review letters. Quando chega a dar physical teorítica para dar physical review letters é muito difícil. Porque alguém encontrava de uma maneira notável os campos auxiliares de modelo de supersimetria. Então era um pouquinho assim um problema de prestígio, né? Os grupos brigarem para poder encontrar os campos auxiliares de um certo modelo. E aí vocês, de uma certa maneira, fecham a supersimetria de modo off-shell mais interessante quando você quantiza. Então, os campos auxiliares de supersimetria são fundamentais. Eles são mais importantes do que os campos físicos, no sentido de que o campo físico você sempre tem. Você sabe o que você quer, eu quero escalar, eu quero um Higgs, quero um quark, quero um leve. Mas agora, e daí? Quem vão ser os coadjuvantes auxiliares? Encontrar esses caras nem sempre era fácil. Aí foram desenvolvidas muitas técnicas, muitos procedimentos. Então isso aí foi, dentro da comunidade da supersimetria, dentro da literatura da supersimetria, um problema bastante consequente. Tinha gente que era especializado só em encontrar campos auxiliares. Se vocês forem olhar, por exemplo, o Q Spies, o Jim Gates, estavam sempre Brighton Rock, esse aqui então se divertiu a encontrar Brighton Rock, Ferrari. Então essa galera aqui, mais colaboradores aí, esses caras passaram bons anos das vidas deles, o próprio Evan Royce conta quando ele ganhou a medalha de arte na viagem, ele relatou o esforço assim mesmo, sabe, de navegador português, pegando quase uma jangada e atravessando o Atlântico, para encontrar os campos auxiliares da super. Ele fez isso com o nosso querido amigo Tesla. Ele teve que mexer com Fortran, ele conta o esforço que era fazer programa de Fortran para rodar sistemas numéricos, para poder encontrar o conjunto de campos auxiliares da supergravidade. Então, era um problema assim, que era muito dispendioso de tempo. Depois se desenvolveram técnicas mais geométricas, mas se aprendeu muito em termos de teoria de gate, a busca de campos auxiliares nas teorias de supergravidade. Dado o modelo de supergravidade, complete com os campos auxiliares. Essa tarefa era uma tarefa muitas vezes extremamente árdua. Ela era um assunto de uma tese de doutorado. O cara que fizesse certas teses de doutorado, sobretudo no grupo do professor Bess, era encontrar campos auxiliares. Os ingleses também, tinha um grupo lá, o Peter West, o pessoal do Imperial College que fazia supersimetria, estava focado nessa direção. Todo o esforço do grupo era concentrado na busca de campos auxiliares. Então era uma coisa, no fundo, é um problema de teoria de grupo, né? Encontrar com um multiplate que faz uma representação redutiva daquela supersimetria, mas com menos aparatos, porque não são grupos de Y-dimensionais, certo? Então é um problema que não era trivial e que ainda tem muitas coisas interessantes. Tem muitos problemas em aberto. Quem faz teoria de cordas, quem trabalha em 10 dimensões,
tem exemplos ainda de teorias que não estão completas, né? A supergravidade, certos modelos N igual a 2, mas você ainda não tem o conjunto completo dos campos auxiliares. Porque tem campos auxiliares no setor fermiônico. E quando os campos auxiliares se encontram no setor fermiônico, é mais complicado. Então é um problema bastante, é um problema matemático, bem situado numa descrição física. Mas é toda essa física, supersimetria, você quer conectar com LHC, ou quer conectar com energia escura, com matéria escura, tem um setorzinho que vai buscar campos auxiliares. Isso é um problema matemático, você pode ficar cego do resto do mundo e fazer só isso, e faturar peito, né? Em cima de todos, sabe? Esse muito trabalho em cima. Hoje já não é um problema assim tão importante, porque os modelos mais ou menos consagrados da supersimetria já são bem conhecidos, já não tem assim aquela busca, sabe, de tipo quase que uma mina que você descobre, então vai todo mundo garimpar naquela região, né? Todos os pioneiros vão para lá. Então o garimpo era garimpar campos auxiliares. Essa era uma tarefa muito interessante. Era a serra pelada da supersimetria. Oi? Hã? Em campos vetoriais. Também. Pode fazer a mesma coisa. Se você pegar esse modelo de Thierry, dessa interação aqui, você pode chegar e falar, vamos substituir essa interação por isso aqui. Pode mostrar aqui. Opa, esse campo é auxiliar. A gente está falando que ele é um campo de Young-Mills, que é um campo de Maxwell. É um campo amigo, quadrático. Elimina ele pela equação de movimento, amigo igual a C barrado pelo amigo C. Substitui aqui, substitui isso aqui. Então você pode ter campos auxiliares também de natureza vetorial. Esse é o chamado, esse é o modelo de Thierry, né? Você confunde, Nampula e Onamazina, C barrado, gama simples, é o modelo de Thierry. Glossner. Esse não é Glossner. Esse não é de Nampula, não. Não, esse aqui é o de Nampula, esse é o chamado Glossner. Tá bom. Bom, então vamos continuar só para fazer o intervalo, só para fazer o último preparação aqui, que eu agora vou pegar um lagrangiano que seja quádruplo nos campos. O que nós sabemos? Um campo, que a interação de um cálculo em 3 dimensões, ela tem 2 vertentes. Uma linear no campo escalar, que é super renormalizável, e essa aqui, que é renormalizável, dimensão 1, dimensão 2, 3. Então eu posso chegar aqui e colocar uma constante de acoplamento popular lambda, se barrado, si ao quadrado. Então, essa interação aqui é renormalizável. Esse lambda tem dimensão nula de massa. E aí, eu agora tenho que introduzir uma interação que seja quártica nos campos. Não posso, claro, não posso colocar F4, não posso colocar F3, não posso colocar F2. Quer dizer, a única saída que eu encontro é colocar aqui, sei lá, assim, depois a gente substitui. Tem um problema sinal para mim, não é importante. Que é que eu posso colocar um lambda linha F a 3. Se eu coloco essa interação aqui agora, já está claro para vocês o que eu vou fazer quando eu substituir F. Fizer toda a historinha de novo. Embaixo tudo vai aparecer F igual a NA mais G' A2 mais lambda linha A3. Quando a gente levar F ao quadrado, eu vou produzir interação A6. Então eu introduzo a interação sextupla, a interação do tipo Φ6 em 3 dimensões, que é a interação renormalizada. Então, esse termo aqui me dá a interação Φ4, A4, então escalar a quarta. Esse termo aqui me dá a interação A6, que é a interação máxima, né, de escalares em alta interação, que é renormalizado em 3 dimensões. Então, esse é o lagrangiano, vamos dizer, seria a densidade do lagrangiano mais geral, que eu poderia colocar os termos cinéticos, os pretensos termos de massa e a interação. Esses termos aqui. Então, tudo isso aqui, inclusive o A5, porque quando eu for elevar o F ao quadrado, eu vou ter um termo de A3 combinando com o termo de A2. Eu vou ter interação A3, A4, A5, A6. Todas as interações renormalizáveis e super renormalizáveis dos escalares estão aqui, até a mais alta potência possível, que é 6. E as interações de Gauss já estão aqui também, das 3 dimensões. Então, esse seria o panorama mais geral desse modelinho subassimétrico em 3 dimensões, tá certo?
Depois é 6 ali? Hã? Vai aparecer assim. Vai aparecer a 6 aqui, por quê? Porque quando você levar isso ao quadrado, aí você vai substituir esse f ao quadrado aqui, um fator meio. Aí vai substituir esse f aqui, vai se substituir aqui, substituir aqui. Quando você fizer esses cálculos, todo aquele fator meio daqui vai cancelar com uns menos uns daqui. No final do dia, vai sobrar, imagine que quando você levar aquele f ao quadrado, você vai produzir um A3 ao quadrado, vai te dar o A6. Certo? Então você produz as interações desde a massa, desde o A2, esse F vira um A, quando você levar ao quadrado, isso aqui vai ficar A2, vai produzir A4 e A6, e depois vai produzir as potências ímpares como produtos mistos, certo? Então, alguma questãozinha, se algum comentário? Então, a gente está só mostrando como é que a gente pode, né, partindo de ideias muito simples, de raciocínio muito básico de teoria de campo, construir um modelinho supersimétrico sem grandes complicações. Né? Depois, claro, entendendo isso, sabendo com o que você está lidando, aí tudo bem, a gente introduz os supercampos, que aí é uma forma muito mais automática de fazer as coisas, mas é importante saber o que está por trás. Eu acho que a grandeza justamente do trabalho de Salan e de Strasdie, quando eles introduziram a noção de superespaço e supercampo, foi formalizar tudo isso aí, quer dizer, criar um procedimento, né, automático de realizar tudo isso aí, sem precisar a cada momento ficar pensando, coloco esse, mas tiro esse. Quer dizer, isso aí é um trabalho meio como eu estou falando, de cozinha mesmo, né, de coisas muito básicas. Então o trabalho de supercampo, ele sistematiza tudo isso, com um supercampo só, a gente, vamos dizer assim, 2 quadros, não estou brincando, é supersimetria, com um supercampo, 2 quadros viram uma equação. É a mesma coisa que a equação do Dirac. Gama mi de mi, não sei se você quiser substituir cada gama mi, tá? Você quer ter uma equação de 16, 4 por 4, tem 16, né? Uma matriz de 16 elementos. Você pode querer colocar a equação de Dirac naquela forma também. Ou você pode colocar com o supercampo, fica mais simples assim. Tá? Então, essa aqui, só queria chamar a atenção de vocês, assim, o que está em jogo nessa construção. Tá? Coisa simples que a gente precisou usar são. Qual foi o argumento mais forte que nós usamos aqui? E a parte dessas tecnicalidades de rearranjamento, de índice, de mexer com os pilotos, o argumento que a gente se baseou o tempo todo foi dimensão. Análise dimensional. Né? A velha análise dimensional. E aí a gente foi acertando tudo, né? Tá bom? Vou dar uma guiadinha agora. E aí a gente retoma às 6 horas, tá bom?